Graças a Deus. Eu queria colocar um tema aqui para a gente trabalhar, e o tema é esse, ó. Está terminando. Tá bom? Esse é o tema que a gente vai conversar um pouquinho. Está terminando. Bom, Salomão, ele vai escrever alguns livros da Bíblia, Provérbios, né? A maioria dos provérbios Salomão é quem faz. Nós temos também o Cântico de Salomão, né? Que também é chamado como o Cântico dos Cânticos. E nós temos o livro de Eclesiastes, que também é atribuído a Salomão a autoria, né? O escritor do livro como sendo Salomão. Desses três livros que eu falei, Provérbios, Cânticos e também Eclesiastes, que a gente acabou de ler, o Eclesiastes é o último livro escrito por Salomão. Então, quando Salomão escreve esse livro, ele já estava com uma idade um pouco avançada, então ele já tinha assim uma experiência muito boa da vida. Então, quando a gente vai conversar com alguém que já tem uma experiência boa da vida, a gente sempre para ouvir e valoriza aquilo que ele tem para dizer, por conta das experiências, daquilo que ele já passou, das vivências, de tudo aquilo que ele tem. Então, certamente, sempre a gente escuta coisa muito boa e valorosa de pessoas que já vivenciaram diversas fases da vida. Salomão, então, nesse livro de Eclesiastes, ele nos ensina muitas coisas boas. E quando chega no capítulo de número 3, ele vem falando então sobre isso que a gente acabou de ler, sobre essa questão do tempo, não é? Você é alguém que aproveita o tempo que Deus tem dado para você? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é o tempo. Até tem uma frase que diz, é muito verdade, que diz que o tempo, ele não volta, não é? Aquilo que foi, não volta mais. Nós precisamos então reconstruir ou edificar algo diferente, mas aquilo que passou, passou, ele não volta mais. E o tempo, ele é implacável conosco, né? Ele não perdoa, ninguém para o tempo, ninguém consegue parar o tempo. A gente, dias atrás era moço, agora já estamos aí na meia idade. Então assim, o tempo passa muito rápido. Quem tem filho pequeno sabe disso, aproveita isso, porque é pequeno, daqui a pouco já está andando, está crescendo e o tempo não para. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, está terminando. Por quê, pastor? Porque o ano está chegando ao fim. E a grande pergunta para mim e para você é essa: o que nós aprendemos, ou o que eu e você aprendemos, ou o que nós realizamos, e o que nós deixamos para trás? O que será que eu e você aprendemos nesse ano? O que será que eu e você conseguimos realizar esse ano? E o que será que eu e você acabamos deixando para trás e não conseguimos realizar durante esse ano que passou? Então o tema é esse, está terminando. E esse tema, ele nos convida então a refletir sobre esses ciclos em nossas vidas e a importância de reconhecer que tudo tem um tempo e um propósito. Você crê nisso? Que tudo tem um tempo e um propósito? Então eu queria refletir contigo nesse texto. E a primeira coisa para a gente pensar aqui nessa noite, anota aí, que nós precisamos, anota aí, primeira lição nesse texto: nós precisamos reconhecer os ciclos da vida. Essa é a primeira lição. Nós precisamos reconhecer os ciclos da vida. Olha o que diz Eclesiastes 3:1: tudo tem sua ocasião própria, o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se ele está dizendo que tudo tem um tempo determinado, significa que muitas vezes nós vamos passar por ciclos, por estações na nossa vida. A irmã Vera acabou de falar aqui sobre um ciclo que ela passou durante esse ano, sobre um período que ela vivenciou durante esse ano, sobre uma estação que ela vivenciou durante esse ano. E quando a gente vai ver, por exemplo, durante o ano todo, nós temos 4 estações. Nós temos o que? Primavera, verão, outono e inverno. Para cada estação a gente precisa usar uma roupagem diferente. Eu não consigo passar o verão usando uma roupa de inverno, eu não consigo passar o inverno usando uma roupa de verão. Nós temos as roupas, de meia estação. Quem mexe com moda sabe muito disso. As roupas vão trocando,
o estilo vai trocando. Por quê? Para cada estação. Então talvez durante esse ano você passou por algumas estações e você precisa reconhecer esses ciclos na tua vida. Por exemplo, quando nós estamos no verão, nós usamos roupas de verão. Quando nós estamos no inverno, nós usamos roupas de inverno. Então isso significa que, olha que lição extraordinária aqui, quando eu muda, quando essa estação da minha vida muda, eu preciso então deixar algumas roupas de verão e começar a usar as roupas de inverno. Então eu preciso encerrar o meu ciclo de roupa de verão e começar a usar as roupas de inverno. Então Deus está falando conosco aqui na nossa vida que existem talvez alguns ciclos na nossa vida que em determinados momentos durante esse ano eles precisaram ser fechados. E a grande pergunta que eu faço para você é essa: você fechou? Ciclos que Deus pediu para que você fechasse nesse ano de 2024, você fechou? Estamos chegando ao fim. E a grande pergunta é essa: você conseguiu fechar esses ciclos que talvez Deus pediu para que você fechasse porque uma nova estação surgiu na tua vida? Ou você ainda continua usando a mesma roupagem numa estação diferente? Deus está falando conosco como igreja nessa noite. Ele está dizendo que nós precisamos, para cada estação, talvez deixar algumas coisas para trás. Não que as roupas de inverno não sejam importantes, mas se o verão chegou, eu preciso encostar ela de lado. Por quê? Porque é chegado o tempo de uma nova estação. Olha para quem está do lado e diz: é chegado o tempo de uma nova estação. E muitas vezes a gente se apega naquela estação e diz: não, mas eu gosto tanto dessa. Mas o Senhor, para cada estação, Ele tem um propósito. A Bíblia diz: há um tempo determinado por Deus, e cada tempo Deus tem um propósito. A irmã Vera deu um depoimento aqui agora. Ela não queria ter passado por essa estação, mas passou. Você sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que independente de qualquer estação, o Senhor sempre passa conosco. Independente da estação que estamos passando, o Senhor sempre passa conosco, e é Ele que provê cada detalhe de cada estação na nossa vida. Mas existe algo que nós precisamos entender e reconhecer: os ciclos da vida, ou seja, os ciclos de cada estação. E existe estação que Ele exige de nós que nós fechamos algumas estações para que novos começos possam surgir. Sabe o que Deus está falando talvez conosco aqui nessa noite? Que o ano está terminando e existem ciclos da sua vida que precisam ser fechados, mas você ainda não fechou. Por quê? Porque enquanto eu não fecho um ciclo, eu não começo outro. E existem ciclos da nossa vida. Anota isso, que isso aqui é muito importante para você, principalmente agora nesse chegando ao fim de 2024. Olha só como isso é muito interessante, e eu quero que você aprenda isso aqui agora com o Senhor. Olha só, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus preparou para que aquele ciclo fosse fechado, sim ou não? Ok? Lançou as 10 pragas, nós trabalhamos sobre isso, ministrando sobre isso, e aí então o mar se abriu, e aí a oportunidade de um novo ciclo surgiu. E quando Deus então fecha o mar, todo o exército de Faraó morre nas águas. É Deus dizendo: eu fecho o ciclo do sofrimento. Olha, meu Deus do céu, coisa mais linda, hein? Deus diz assim: eu fecho o ciclo do sofrimento e da escravidão quando eu abro o mar e depois eu fecho o mar novamente. Deus estava dizendo: eu abri o ciclo para vocês passarem, e quando vocês passarem, eu fecharei as águas novamente, e será então um símbolo de um fechamento de um ciclo de escravidão. Ok? Deus estava dizendo: quando vocês atravessarem o mar, um novo ciclo começa na vida de vocês. Perfeito? Deus abre um novo ciclo, e esse ciclo ele tinha um tempo determinado por Deus. E uma coisa eu posso garantir: a gente lê a Escritura e a gente sabe, esse ciclo do pós-escravidão
era um ciclo curto, não era um ciclo longo. Mas o que aconteceu? Quando o povo atravessou, começaram a murmurar, começaram a desobedecer, fizeram um bezerro de ouro para tentar suprir aquilo que não era para ter feito. Sabe o que aconteceu? O ciclo que era menor se tornou maior. O ciclo que era um espaço pequeno, só para que eles atravessassem, se tornou um ciclo de 40 anos. Você sabe o que eu aprendo aqui? Quando a gente não conhece, não consegue reconhecer que ciclos precisam ser fechados, esses ciclos que eram para ser menores duram um tempo ainda maior. Você sabe por quê? Por conta da nossa murmuração, da nossa incredulidade e da nossa falta de fé. Pastor, por que tem ciclo na minha vida que parece que nunca acaba? Olha para dentro de você hoje e diz: será que eu estou sendo o culpado para que esse ciclo dure ainda mais? Porque esse ciclo era para ter terminado rápido, mas ele se perdurou por 40 anos. Por quê? Murmuração. O povo dizendo: lá no Egito a gente comia, lá no Egito tinha lugar até para a gente morrer, e agora Deus nos trouxe aqui para o deserto para a gente morrer, não tem nem lugar para ser enterrado. E era Deus dizendo: calma, o ciclo da escravidão já acabou. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus está dizendo que o ciclo da liberdade e o ciclo da escravidão está na tua mão. Se você decidir hoje fechar esse ciclo da escravidão, o ciclo da liberdade, ele começa a agir e atuar e a ser uma realidade na tua vida a partir de hoje. Pastor, mas o ano está acabando, mas ainda dá tempo. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você precisa reconhecer que existem estações na sua vida que precisam ser encerradas para que o novo de Deus possa surgir novamente e um novo ciclo começar na sua vida, em nome de Jesus. Só quem está entendendo, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Deus está dizendo que Ele tem novos ciclos para mim e para você, na vida familiar, no trabalho, na área espiritual, mas a gente precisa fechar alguns ciclos para que os novos comecem. Não olha do lado não, para não ficar chato, mas você conhece alguém que é especialista em não fechar uma etapa e começar outra? Tem gente que ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, no final não terminou nenhuma. Conhece gente assim? Faz 10 coisas ao mesmo tempo. Você olha para ela e fala: nossa, que pessoa ocupada, meu Deus, é muita coisa. Aí chega no final, fechou, irmão, e aquele negócio deu certo? Pastor, parei. E aquele outro? Não, aquele outro também não deu certo. E aquele outro? Por quê? Porque você não fecha ciclos. Que Deus está dizendo: começa e termina. Existem ciclos que eles se prolongam porque eu e você prolongamos eles. E Deus está dizendo: está terminando, mas ainda é tempo, e ainda dá tempo de fechar alguns ciclos para que coisas novas comecem, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos? Então vamos para o segundo. Primeiro, qual que foi, pastor? Reconhecer os ciclos da vida. Qual que é o segundo? Agora, essa foi boa. Qual que é o segundo? O segundo, se eu preciso reconhecer os ciclos da vida, como o primeiro, o segundo é aqui, eu preciso refletir sobre o que foi aprendido. Então, se o ano está terminando, agora é tempo de refletir sobre o que foi que eu aprendi. Não tem sentido, irmão, você chegar no dia 29 de dezembro, 7h12 da noite, e dizer assim: não aprendi nada com esse ano. Alguma coisa tem que aprender. Alguma lição a gente precisa tirar. Talvez algo não deu certo, mas eu aprendi sobre aquilo que não deu certo. Eu gostaria que fosse de um jeito, mas eu estou terminando o ano de uma outra forma. Mas eu entendo, eu consigo compreender, eu consigo aprender
que Deus está trabalhando na minha vida. Ó, o Eclesiastes 3, do 2 ao 3, olha só o que ele diz, ó: há tempo de nascer, tempo de morrer. Olha lá, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Olha lá, o 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que ele aprendeu, né, sobre coisas que já não servem mais. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ele está dizendo: eu aprendi alguma coisa, eu aprendi que tem coisa que é o tempo de nascer, mas daqui a pouco aquilo precisa morrer. Eu aprendi que existe o tempo de plantar, mas existe o tempo que eu preciso arrancar aquilo que eu plantei. Então ele está dizendo: existem coisas que servem, mas agora já não servem mais. Então eu preciso aprender sobre isso, eu preciso entender essas estações. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha aqui que coisa mais linda. Ele pode estar dizendo o seguinte, quando ele diz sobre que a gente precisa aprender alguma coisa, ele pode estar dizendo para nós aqui também o seguinte, que pode ser um hábito que a gente tem e que agora a gente precisa arrancar. Pode ser um hábito que a gente tem e que agora não serve mais. Olha para dentro de você hoje, repara talvez um hábito que você tem e que Deus está dizendo: tira isso da tua vida. É tempo de arrancar aquilo que foi plantado. Meu Deus, isso aqui é extraordinário. Deus está dizendo que talvez pode ser uma relação, pode ser talvez uma mentalidade que não nos ajuda a crescer. Então aquilo precisa ser arrancado de dentro de nós. Eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso aprender que aquilo veio na minha mente, que por tempos ou por anos ou décadas eu tenho cultivado aquilo, mas agora é tempo de arrancar isso, agora é tempo de lançar isso fora. Eu preciso aprender que Deus está falando comigo, que o tempo está terminando, e eu preciso aplicar uma nova mentalidade, colocar em mim uma mentalidade que me ajude a crescer, coisas que não fazem parte mais da minha vida, e Deus me ensinou durante esse ano, e eu preciso aprender e aplicar essa mudança em mim, em nome de Jesus. Não dá para virar o ano do mesmo jeito. Olha para dentro de você agora, coisas que você precisa arrancar. O que que Eclesiastes fala? Tempo de plantar, mas tempo de arrancar o que se plantou. Talvez coisas que foram plantadas dentro de você na tua infância, agora vai fundo, hein? Coisas que talvez foram plantadas, palavras que foram plantadas dentro de você, e você nunca esqueceu, e Deus está dizendo: agora é tempo de arrancar. O Espírito Santo está aqui, Ele está dizendo: você não vira o ano com isso não. Você não vira o ano com essa coisa, com esse negócio, com esse pensamento, com essa mentalidade, mas eu libero uma palavra profética sobre a tua vida, dizendo para você que tudo aquilo que precisa ser arrancado aqui, nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está tirando, está dizendo para você: está terminando o tempo de angústia, de sofrimento, de dor, de lembranças ruins, de coisas que trazem tristeza ao teu coração, mas o Espírito Santo está arrancando e está dizendo para você: arranca isso para que eu possa plantar coisas novas na tua vida, coisas que farão você crescer, para você aprender com Deus, para Deus edificar a tua vida e você viver o novo de Deus para a glória do nome dEle. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoe. Libera essa palavra sobre a tua vida. Uma nova mentalidade, uma mentalidade de Cristo sobre a tua vida, um novo olhar, uma nova análise, uma nova postura. Deus está mostrando para mim aqui coisas novas. Ele está dizendo: eu estou arrancando isso de dentro de você. Deus está falando algo aqui, eu preciso falar, meu irmão, porque senão não vou nem dormir aqui nessa noite.
Deus está dizendo: eu tiro toda negatividade da tua vida hoje. Toda negatividade, toda palavra negativa, eu tiro da tua vida. Toda palavra depreciativa que foi lançada sobre você, você vira o ano uma nova pessoa em nome de Jesus. Graça, alegria, júbilo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, 2024 foi um ano de luto, um ano de tristeza, mas Deus arranca isso da tua vida agora, porque a Bíblia diz que onde Ele está, até a tristeza salta de alegria, e tudo isso depende de você agora. Isso aqui é tão tremendo que agora eu lembrei de Jó. Jó tinha perdido tudo, os bens, tinha perdido os filhos, tudo ele tinha perdido. E aí então a mulher dele chega e fala assim: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? O que ela tentou plantar dentro de Jó? Raiva, ingratidão. Ela tentou plantar dentro de Jó. Aí agora eu vou fazer um link, né? Eu fico imaginando Jó agora, porque o livro de Jó foi escrito bem antes, foi o primeiro livro da Bíblia, tá? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E aí eu fico imaginando aqui Jó agora fazendo um link com Salomão e dizendo assim: Deus deu, Deus levou, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele dizendo assim: não vou deixar plantar dentro de mim negatividade, eu não vou deixar plantar dentro de mim ingratidão, muito pelo contrário, eu arranco isso aqui agora. E ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Daqui para frente a tua fala vai ser essa: pastor, eu perdi, pastor, estava tudo na mão, pastor, eu estava contando com isso, pastor, de repente veio um negócio aí, atrapalhou tudo, estava tudo planejado. Saia daqui nessa noite dizendo: Deus deu, Deus levou, Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Talvez seja Deus sondando o teu coração e dizendo: se você reclamar, você fica sem nada. Mas se você não deixar isso entrar dentro de você e deixar o Espírito Santo arrancar e um cântico novo sair da tua boca, no final eu restituo essa perda 3, 5, 10, 100 vezes mais, porque eu sou Deus que faço, que desfaço, que abro, que fecho, que libero tudo aquilo que me apraz, conforme o meu querer e a minha vontade. Se a tristeza tomou conta do teu coração, decida nessa noite: é tempo de arrancar. Se uma notícia triste veio e deixou algo pesado no seu coração, diga: eu decido arrancar isso nessa noite. Eu vou sair daqui louvando, engrandecendo e dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Ah, isso é maravilhoso. Aleluia. Amém. Vamos para o terceiro então. Se eu preciso refletir sobre os ciclos, depois sobre o que foi aprendido, agora olha do 4 ao 8, o que ele vai dizer? Tempo de chorar, tempo de rir. O que ele está dizendo aqui, pastor? Ele está trabalhando então essa dualidade da vida, que é rir, chorar, amar, aborrecer. Ele fala de alegria. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre essas emoções. Olha que coisa mais linda, ele está dizendo assim: cada emoção e cada experiência tem o seu lugar. Então tem a hora de chorar, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de prantear, mas também tem o tempo de saltar de alegria. Eu libero isso sobre a tua vida. Aleluia. Ele está dizendo o seguinte, que a gente precisa se lembrar que mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco e nos dá força para seguir em frente.
Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo agora. Pastor, estou vivendo um tempo de choro. Deus te dá força para seguir em frente. Pastor, 2024 foi uma estação, foi um tempo de luto. Eu vivi luto em 2024, mas Deus te dá força para seguir. E Ele continua dizendo para você: existe uma oportunidade de renovação aqui nessa noite. Ou seja, se abre para a renovação de Deus. O final do ano, ou esse tempo terminando, é uma oportunidade de reavaliar, de estabelecer novas metas, de buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Pastor, eu passei dias difíceis, dias que eu não queria ter passado, mas Deus está dizendo: existe uma oportunidade de renovação. Calma, tudo tem um tempo determinado. Tem o tempo do choro, mas tem o tempo do riso. O salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite. Ele está dizendo, pode ter até um período em que o choro tomou conta da tua vida, mas aí ele diz assim, se você olhar o texto, dá para pôr Salmo 30, verso 4, é isso? Vamos ver se eu estou bom, mais ou menos aí. E vê o 3. Que ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o 5. Olha lá: porque não passa de um momento, o seu favor dura a vida inteira. Olha aqui que coisa linda. O choro pode durar uma noite, ou ao amanhecer, ou ao anoitecer pode vir o choro. Depois do choro, o que tem ali? Não é alegria não. Depois do choro, o que tem ali? Tem um ponto final, o que tem ali? Vou perguntar de novo. Depois do choro tem o quê? Uma vírgula. Você sabe o que significa vírgula na língua portuguesa? Significa continuidade. A vírgula, quando você vai ler, você só dá uma respirada. Não é assim que funciona quando você vai ler um texto? Tem vírgula, você respira e continua. Sabe o que Deus está dizendo? Que durante o choro tem uma vírgula. É Deus dizendo: não coloca um ponto final onde eu ainda não terminei. Deus está dizendo: eu nessa noite coloco uma vírgula num tempo de choro, num tempo de angústia, num tempo de aflição. É Deus dizendo: a vírgula é só para dizer para você que depois da angústia ou depois do choro, você não está sozinho. A vírgula significa a presença do Espírito Santo na nossa vida. A vírgula significa uma pausa e um direcionamento para a continuidade da história. Essa vírgula está recheada de cuidado, essa vírgula está recheada de amor, essa vírgula está recheada de abraço. É Deus dizendo para você: num tempo de choro eu abraço você, num tempo de choro tem companhia para você. É Deus dizendo: depois de choro, ou de uma noite de choro, respira, porque a continuidade é a seguinte: tem uma manhã de alegria chegando na tua vida. Essa vírgula significa: existe uma oportunidade, ainda não acabou, ainda não finalizou, ainda tem tempo de renovação. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida agora? Eu sinto uma brisa, como se o Espírito Santo soprando aqui. Ele está dizendo a alguns corações aqui nessa hora, porque você chegou aqui ferido, você entrou aqui pesado, com alguma situação, mas Deus está dizendo: eu te abraço hoje aqui. Sinta o abraço do Pai aí onde você estiver agora. É Ele dizendo: oportunidade de renovação. Ele está dizendo: não vai ficar sempre assim, calma. Tem uma manhã de alegria chegando. Tem uma manhã de alegria chegando. Tem uma manhã de alegria chegando. Sinta o abraço dele aí. Talvez você diz: o ano já está acabando e todo do mesmo jeito. Calma, ainda não terminou. Existe uma vírgula de Deus na tua história, dizendo: tem abraço. Tem abraço de Deus, tem continuidade de Deus, tem uma palavra de Deus dizendo: você não está sozinho. No momento do choro, no momento da angústia, no momento da aflição,
eu estou aqui do seu lado dizendo: nem tudo ainda está acabado. Existe um tempo de renovação para a tua vida. Existe um convite aqui de renovação, para que você renove a sua esperança naquilo que ainda está por vir. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Vou terminando, e para a gente encerrar, depois de tudo isso, eu quero ler o texto de Isaías 43, 18 e 19. Bota lá na tela. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Volta só um pouquinho ali. Isso aqui é real. Por que a gente não consegue avançar? Porque a gente fica pensando em coisa que passou, coisa antiga. Deus não gosta disso. O povo saiu do Egito e ainda estava falando de coisa antiga. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Tem gente que é especialista em falar coisa antiga. Passou, meu irmão. Vamos viver o novo. Amém? Olha lá, e ele diz então: nem considereis, nem considera coisa antiga. E aí depois do 19 ele diz assim, ó: eis que... Aqui eu preciso parar para fazer uma pergunta para você. É muito simples, você vai me responder com facilidade. Quem é que vai fazer? É você ou é ele? Vou perguntar de novo. Quem é que vai fazer? É você ou é ele? Porque ele diz aqui: eis que você vai fazer, ou ele diz: eis que faço? Sabe por quê? Porque se é a gente que vai fazer, a gente sempre faz alguma coisa baseado naquilo que a gente já tem como experiência. Então volta o 18, que aqui faz sentido. Porque ele está dizendo: não se lembre e nem considere as antigas. Então ele está dizendo: se for você que vai fazer, você vai fazer baseado em coisa que você já viveu. E se você já viveu, eu nem considero que é antiga. Mas aí ele pula para o 19 dizendo: eu vou fazer, porque tudo que eu faço é coisa nova. Ah, para. E aí então ele continua dizendo: que está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele está dizendo: o caminho que eu tenho para fazer para você é algo que ninguém ainda passou. O que eu estou fazendo para você é coisa nova. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente ainda não viu, nem ouviu, nem desceu no coração. Por quê? Porque tudo que a gente vê, olha e ouve é que a gente já teve como experiência. Mas aquilo que ainda vai nascer é aquilo que Ele tem preparado. Então o Deus que tem coisa nova nem tenta adivinhar o que Ele tem para fazer na tua vida, que com mais que você tente imaginar, você não vai chegar nem próximo. Sabe por quê? Porque o que Ele vai fazer é inédito. Ah, pelo amor de Deus. Queria que você olhasse para quem está do lado e diz assim: o que Deus vai fazer, você ainda não viveu. Diga: é inédito. É inédito o que Deus vai fazer. Então não adianta querer fazer do teu jeito. Deixa que Ele faça do jeito dele. Porque se a gente tentar fazer, a gente vai repetir coisas como a gente conhece, como a gente sabe que faz. Mas se for Ele que vai fazer, Ele vai fazer tudo novo. Olha para quem está do lado agora, para a gente terminar, e diz assim para ele assim, ó: está terminando, mas ainda dá tempo dele fazer. Você crê? Talvez você esteja agora encerrando o ano com uma notícia que você não gostaria de ter. Mas posso falar uma coisa para você? Deus é tão fiel na tua vida. Pegue essa palavra para você não esquecer. Deus é tão fiel na tua vida que Ele vai abrir um caminho para você que você nunca pensou, só para compensar aquilo que você acha que está perdendo. Ah, pelo amor de Deus, eu acho que você não entendeu, eu vou ter que falar de novo. Deus vai abrir um caminho
tão extraordinário para você, e agora eu vou liberar sobre o ano de 2025, que o que você vai viver em 2025 vai ser algo tão extraordinário que você nem vai lembrar mais das coisas antigas. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. A Bíblia diz que eles beberam do vinho no casamento de bodas de Caná e já estava acabando, estava no finalzinho. Jesus foi lá, multiplicou o vinho, certo? Transformou a água em vinho. Quando levaram para o mestre Sala, ele disse assim: que vinho é esse? Conheço de vinho, eu atendo toda a região aqui, eu sou o cara das festas aqui. Eu já bebi tudo quanto é vinho que tem aqui, eu conheço de vinho bom. Mas deixa eu falar uma coisa, que vinho é esse? Que vinho é esse que vocês deixam para tomar no final? Normalmente ele serve o bom no começo. Você sabe por quê? Agora vai uma pergunta para nós fechar aqui. Não está na Bíblia, mas vai uma pergunta aqui. Vocês acham que quando eles beberam daquele vinho que Jesus transformou, água em vinho, eles se lembraram do primeiro? Você acha que eles ainda lembravam do gosto do primeiro vinho depois que eles colocaram o segundo na boca? Sabe por quê? Porque é isso que Deus vai fazer na tua vida. Anota isso aí. 2025 você vai experimentar o que você nunca experimentou. Eu libero essa palavra porque Deus está me dando autoridade para liberar isso sobre a tua vida. Pessoas vão chegar perto de você e vai dizer o quê? Você guardou essa estratégia até hoje e nunca contou para ninguém. E você vai dizer: não era estratégia minha, isso era propósito de Deus. Você vai dizer: eu nunca pensei sobre isso, mas foi algo que Deus fez na minha vida. E você vai dizer: vinho velho, nem se lembra mais. Não, mas era bom. Não lembro nem do gosto mais. Sabe por quê? Porque agora eu estou experimentando do novo de Deus. Do novo de Deus. Do novo de Deus. Está terminando, mas existe ainda o novo de Deus que está para começar na tua vida. E eu queria convidar você para ficar em pé. E eu quero liberar o novo de Deus sobre a tua casa. Segura aí só um pouquinho. Eu quero orar sobre isso. Se você quer experimentar algo que você nunca experimentou, sai do seu lugar e vem aqui. Não importa quem você é,